O Mahabharata de Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 4. Gograna Parva. Capítulo 56. Os deuses vão assistir. Vaisampayana disse, e as tropas daqueles arqueiros ferozes, oscuros, pareciam massas de nuvens na estação chuvosa flutuando diante de um vento leve. E perto daquelas tropas de infantaria, se encontravam os cavalos do inimigo montados por guerreiros terríveis. E havia também elefantes de aparência terrível, parecendo resplandecentes em armaduras belas, montados por combatentes habilidosos e instigados adiante com alavancas de ferro e laços. E, ó rei, em um carro belo, Sakra chegou lá acompanhado pelos celestiais, os Visvas e Maruts. E apinhado com deuses, Yakshas, Gandharvas e Nagas, o firmamento parecia tão resplandecente como quando coberto com a constelação planetária em uma noite sem nuvens. E os celestiais chegaram lá, cada um em seu próprio carro, desejosos de ver a eficácia das suas armas em guerra humana, e para testemunhar também o feroz e poderoso combate que se realizaria quando Bhishma e Arjuna se encontrassem. E embelezado com pedras preciosas de todos os tipos e capaz de ir a todos os lugares segundo a vontade do passageiro, o carro celeste do Senhor dos Celestiais, cujo topo era sustentado por 100.000 pilares de ouro, com um central, feito totalmente de joias e pedras preciosas, era visível no céu claro. E lá apareceram em cena 33 deuses, com Vasava em sua dianteira, e muitos Gandharvas e Rakshasas e Nagas e Pitris, junto com os grandes rishis. E sentados no carro do Senhor dos Celestiais apareciam as refulgentes figuras do rei Vasumanas, e Valakshas e Supratardana, e Ashtaka e Sivi e Atina Usha e Gaia e Manu e Poru e Ragu e Banu e Krisasva e Sagara e Nala. E lá brilhavam em uma formação esplêndida, cada um em seu lugar apropriado, os carros de Agni, Isa e Soma e Varuna e Prajapati e Datri e Vidatri e Kuvera e Yama, e Alanvusha e Ugrasena e outros, e do Gandharva Tumburu, de todos os celestiais e os Siddhas, e todos os principais dos sábios foram lá para ver o combate entre Arjuna e os Kurus. E a fragrância sagrada de guirlandas celestes encheu o ar como a dos bosques florescentes na chegada da primavera. E os guarda-sóis vermelhos e avermelhados e mantos e guirlandas e châmaras dos deuses, quando eles estavam estacionados lá, pareciam extremamente belos. E a poeira da terra logo desapareceu, e refulgência celeste iluminou tudo. E fragrante com perfumes divinos a brisa começou a acalmar os combatentes. E o firmamento parecia em chamas e muito belo, enfeitado com carros já chegados e que chegavam de feitio vistoso e variado, todos iluminados com diversos tipos de joias, e levados para lá pelos principais dos celestiais. E cercado pelos celestiais, e usando uma guirlanda de lotos e lírios, o poderoso manejador do raio parecia extremamente belo em seu carro. E o matador de Vala, embora ele olhasse constantemente para seu filho no campo de batalha, não se cansava de olhar. Capítulo 57. Kripa vencido. Vaisampayana disse, contemplando o exército dos Kurus organizado em ordem de batalha, aquele descendente da linhagem de Kuru, Partha, dirigindo-se ao filho de Virata, disse: vai para o local onde Kripa, o filho de Saradvati, está indo pelo lado sul daquele carro cuja bandeira é vista portando o emblema de um altar dourado. Vaisampayana continuou. Ouvindo essas palavras de Dhananjaya, o filho de Virata instigou, sem demorar um instante, aqueles corcéis de cor prateada enfeitados em armadura dourada. E fazendo-os adotarem, um depois do outro, todos os tipos de passos mais rápidos, ele incitou aqueles corcéis impetuosos semelhantes à lua em cor. E versado em conhecimento de cavalos, Uttara, tendo se aproximado da hoste Kuru, retrocedeu aqueles corcéis dotados da velocidade do vento.
e hábil em guiar veículos, o príncipe de Matsya, às vezes se movendo de forma circular, e às vezes procedendo em labirintos circulares, e às vezes virando à esquerda, começou a desorientar os Kuros. E se virando repentinamente, o intrépido e poderoso filho de Virata finalmente se aproximou do carro de Kripa, e permaneceu confrontando-o. Então, anunciando seu próprio nome, Arjuna soprou fortemente aquela melhor das conchas, chamada Devadatta, de clangor alto. E, soprada no campo de batalha pelo poderoso Jishnu, o clangor daquela concha foi ouvido como o rachar de uma montanha. E vendo que a concha não se partiu em 100 fragmentos quando soprada por Arjuna, os Kuros com todos os seus guerreiros começaram a aplaudir muito. E tendo alcançado os próprios céus, aquele som voltando era ouvido assim como o estrondo do raio arremessado por Magavati no leito da montanha. Nisso aquele heróico e intrépido e poderoso guerreiro em carro, o filho de Saradivati, Kripa, dotado de força e destreza, ficando enfurecido por causa de Arjuna, e incapaz de suportar aquele som e ávido para lutar, pegou a sua própria concha gerada do oceano e soprou-a veementemente. E enchendo os 3 mundos com aquele som, aquele principal dos guerreiros em carros pegou um arco grande e vibrou a corda do arco poderosamente. E aqueles poderosos guerreiros em carros, iguais a 2 sóis, permanecendo de frente um para o outro, brilhavam como 2 massas de nuvens outonais. Então o filho de Saradivati rapidamente perfurou Partha, aquele matador de heróis hostis, com 10 flechas rápidas e afiadas capazes de entrar nos próprios órgãos vitais. E o filho de Prita também, de sua parte, esticando aquela principal das armas, o Gandiva, célebre pelo mundo, atirou inúmeras flechas de ferro, todas capazes de penetrar no próprio centro do corpo. Nisso Kripa, por meio de flechas afiadas, cortou em centenas e milhares de fragmentos aquelas flechas bebedoras de sangue de Partha antes que elas pudessem se aproximar. Então aquele poderoso guerreiro em carro, Partha, também em fúria, expondo várias manobras, cobriu todos os lados com uma chuva de flechas. E cobrindo o firmamento inteiro com suas flechas, aquele guerreiro poderoso de alma incomensurável, o filho de Prita, envolveu Kripa com centenas de flechas. E violentamente afligido por aquelas flechas afiadas parecendo chamas de fogo, Kripa ficou furioso e, rapidamente afligindo Partha de grande alma de destreza imensurável com 10.000 flechas, deu no campo de batalha um rugido alto. Então o heróico Arjuna rapidamente perfurou os 4 corcéis do seu adversário com 4 flechas fatais disparadas do Gandiva, afiadas e retas, e equipadas com asas douradas. E perfurados por meio daquelas flechas afiadas parecendo chamas de fogo aqueles corcéis de repente se empinaram, e em consequência Kripa cambaleou para fora de seu lugar. E, vendo Gautama lançado para fora de seu lugar, o matador de heróis hostis, o descendente da linhagem de Kuru, por respeito pela dignidade do seu oponente, parou de disparar suas flechas nele. Então recuperando seu lugar apropriado Gautama rapidamente perfurou Savyasashin com 10 flechas equipadas com penas de ave canca. Então como uma flecha em forma de meia-lua de gume afiado Partha cortou o arco e as proteções de couro de Kripa. E logo Partha cortou a cota de malha de Kripa também por meio de flechas capazes de penetrar nos próprios órgãos vitais, mas ele não feriu seu corpo. E privado de sua cota de malha, seu corpo parecia com o de uma serpente que na época abandona sua pele. E logo que seu arco tinha sido cortado por Partha, Gautama pegou outro, e encordou em um instante. E, por estranho que pareça, aquele arco dele também foi cortado pelo filho de Kunti, por meio de flechas retas. E dessa maneira aquele matador de heróis hostis, o filho de Pandu, cortou outros arcos logo que eles foram erguidos, um depois do outro, pelo filho de Saradivati. E quando todos os seus arcos tinham sido assim cortados, aquele herói poderoso arremessou, do seu carro, no filho de Pandu, um dardo de arremesso semelhante ao raio ardente.
Nisso, quando o dardo enfeitado com ouro veio zunindo pelo ar com o lampejo de um meteoro, Arjuna cortou-o por meio de 10 flechas. E vendo seu dardo assim cortado pelo inteligente Arjuna, Kripa rapidamente pegou outro arco e quase simultaneamente disparou várias flechas em forma de meia-lua. Partha, no entanto, rapidamente cortou-as em fragmentos por meio de 10 flechas de gume afiado, e, dotado de grande energia, o filho de Pritha então, furioso no campo de batalha, atirou 13 flechas afiadas em pedra, e parecendo chamas de fogo. E com uma dessas ele cortou o jugo do carro de seu adversário, e com 4 perfurou seus 4 corcéis, e com a sexta ele cortou a cabeça do motorista do carro de seu adversário do seu corpo. E com 3 aquele poderoso guerreiro em carro perfurou, naquele duelo, o poste triplo de bambu do carro de Kripa e, com 2, suas rodas. E com a 12ª flecha ele cortou o mastro de bandeira de Kripa. E com a 13ª Falguni, que era semelhante ao próprio Indra, como se sorrindo em menosprezo, perfurou Kripa no peito. Então com seu arco cortado, seu carro quebrado, seus corcéis mortos, seu motorista morto, Kripa saltou para baixo e pegando uma massa rapidamente arremessou-a em Arjuna. Mas aquela massa pesada e polida arremessada por Kripa foi mandada de volta ao longo de seu curso, atingida por meio das flechas de Arjuna. E então os guerreiros, da divisão de Kripa, desejosos de resgatar o colérico filho de Saradivati, enfrentaram Partha de todos os lados e o cobriram com suas flechas. Então o filho de Virata, virando os corcéis para a esquerda, começou a realizar a evolução tortuosa chamada Yamaka e assim resistiu a todos aqueles guerreiros. E aqueles ilustres touros entre homens, levando com eles Kripa, que tinha sido privado de seu carro, o conduziram para longe da vizinhança de Dhananjaya, o filho de Kunti.